Em nosso estudo de hoje é a lição 18 do livro da Esperança, Pequeninos. Em verdade vos digo que aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 15. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como uma humildade. Capítulo 8, texto 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. No mundo, resguardamos zelosamente livros e pergaminhos, empilhando compêndios e documentações em largas bibliotecas que são cofres fortes do pensamento. Preservamos tesouros artísticos de outras eras em museus que se fazem riqueza de avaliação inapreciável. Perfeitamente compreensível que assim seja, a educação não prescinde da consulta ao passado. Acautelamos a existência de rebanhos e plantações contra flagelos supervenientes, despendendo bilhões para assustar ou diminuir a força destrutiva das inundações e das secas. Mobilizamos verbas astronômicas no erguimento de recursos patrimoniais devido ao conforto da coletividade, tanto do sustento e defesa das instituições, quanto no equilíbrio e aprimoramento das relações humanas. Claramente normal que isso aconteça. Indispensável prover às exigências do presente com todos os elementos necessários à respeitabilidade da vida. Urge, entretanto, assegurar o porvir a esboçar-se impreciso no mando ingênuo da infância. Abandonar pequeninos ao léu na civilização magnificente da atualidade é o mesmo que levanta soberbo palácio, farto de viandas, abarrotado de excessos e faiscante de luzes, relegando o futuro dono ao relaxamento e ao desespero fora das portas. A criança de agora erigir-se-nos-á fatalmente em biografia e retrato depois. Além de tudo, é preciso observar que, segundo os princípios da reencarnação, os meninos de hoje desempenharão amanhã junto de nós a função de pais e conselheiros, orientadores e chefes. Não nos cansemos, pois, de repetir que todos os bens e todos os males que depositarmos no espírito da criança ser-nos-ão devolvidos. Preocupação muito grande, né, sempre do Emmanuel, com um processo educacional, e principalmente a gente vai entender com a psicologia mais moderna que a criança ela é muito suscetível de influenciação e que a gente consegue influenciar muito. Aliás, a criança, no primeiro momento, dentre as várias inteligências que são enumeradas aí pela ciência, ela tem a inteligência musical principalmente, né? Ela aprende tudo através de sons e ela também utiliza como modelo aqueles que estão sendo responsáveis pela sua criação. Então, os gestos, palavras, ela vai estar imitando de alguém, do pai, do avô, de quem seja o tutor que esteja ali por perto. Então, os espíritos falam para a gente, né, que até os 7 anos de idade, a criança ainda tem meio que um pé no plano espiritual e meio que um pé aqui na matéria. Então, até os 7 anos de idade, quando for chamar a atenção das nossas crianças, dentro do processo educacional, você tem que sempre, imediatamente, explicar por que você está chamando a atenção. Não pode colocar o dedo na tomada, porque aqui dá choque, vai fazer dodói. Tem que ser imediato. Se você deixar para brigar agora e depois de 2 minutos explicar por que brigou, você jogou fora o processo educacional. A criança não vai assimilar por que ela tomou a bronca, por que da advertência. Tem que ser imediato. E explica também que ainda que depois dos 7 até os 12, 13 anos, quando entra na fase da adolescência, tudo deve ser muito bem justificado. No primeiro momento, até os 7 anos, a gente não justifica muito. Só fala, não vai botar o dedo ali porque acabou. Faz dodó e acabou. Agora, quando chega dos 7 aos 12, não, ali tem a corrente elétrica faz isso com a gente. Então, explicações. E a gente percebe, cada um de nós, né, que a gente, dentro da nossa bagagem que a gente tem de lembranças do processo educacional nosso, a gente vai ter muito mais recordações desse período, né, a partir dos 7 anos, do que anterior aos 7 anos de idade. São raros os casos, você vai lembrar de um ou outro, muito pouca coisa nesse período anterior. Porque nesse período anterior,
o espírito que está reencarnando ainda está com o corpo ainda em desenvolvimento, muito débil ainda. A gente estuda na doutrina espírita que quando o espírito vem reencarnar, ele entra num processo de perturbação que inicia lá no útero materno, né? Quando o espírito se liga ao feto que está em desenvolvimento. Né? E junto com essa perturbação, né? Por que perturbação? Por que esse nome perturbação? Porque você sai de um estado de liberdade para um estado, entre aspas, de prisão no teu corpo. Você vai ter esquecimento do passado. Né? Você vai ter influência da matéria. Eu me lembro uma vez do espírito Dr. Herman, ele contar numa das mensagens dele que quando um dos amigos dele vai reencarnar, eles ficam durante os 9 meses de gestação fazendo visitas periódicas ali, né, sempre pontuais ali para o espírito, mas que chega um momento que o espírito já quase não está entendendo o que está acontecendo, está sofrendo aquela influência ali toda, né, da preparação para o nascimento. E falou assim, não tem um momento que a gente sabe que ele está assim, meio em estado de torpor, mas só aquele sorrisinho meio de boca já deixa a gente feliz, porque ele sabe que a gente está ali e nós vamos ficar ali do lado cuidando do nosso amigo. Quando o amigo é de verdade, é assim que a gente faz. Muito bonita a mensagem do Dr. Herman. Mas aí daqui a pouco ele reencarna, e quando reencarna, no primeiro momento, os órgãos do corpo ainda são frágeis, precisam de desenvolvimento. E por isso vem essa questão de que fala, né, da inocência da criança. Porque o que acontece? A criança ela se sente 100% segura quando está encostada no peito da mãe, ouvindo o coração da mãe. Aprende a identificar a batida cardíaca da mãe e junto com isso o sentimento também. É o que os espíritos falam pra gente, né? Ó, o reino dos céus é para aqueles que se assemelham à criança, ou seja, quando entrar no reino dos céus, quando a gente desencarnar daqui a pouco, ter confiança total, não ter presunção de nada, achar que sabe tudo, porque eu li a doutrina espírita, eu vou chegar lá, não, vou encontrar uma colônia espiritual, você não sabe o que você vai encontrar. Né? Eu, por exemplo, se eu tiver que passar por uma umbral ou qualquer outra região dessa aí, eu já sei que vai ser para o meu bem. Eu já sei que eu vou ter que tentar e aproveitar o máximo do período que eu estiver lá, porque aquilo ali está me preparando para uma vida daqui a pouco mais salutar no plano espiritual. Então, o que tiver que acontecer comigo, Deus é que sabe e Deus só quer o nosso bem. Essa verdade está acima de todas as verdades. Mas, dentro desse processo educativo, nós temos que ter uma preocupação muito grande mesmo, muito grande, principalmente com a questão moral, porque durante muitos anos a gente teve preocupação com a educação intelectual e esqueceu a educação moral, aquela que consiste em incutir hábitos nas pessoas, aquela que Allan Kardec fala na Lei do Trabalho, quando vai estudar o Livro dos Espíritos, aquela educação ali. E o que consiste a educação moral? Né? A educação moral da gente estar estudando esses preceitos do Evangelho e estar procurando cobrar da gente mesmo a prática deles, do perdão, a prática da compreensão, da paciência, a prática da não violência, não violência nem através de palavras, nem através de atitudes também. E são atitudes, isso é o aprendizado moral. E também de incutir hábitos como? Ensinando, né, desde cedo a fazer a oração, principalmente quando acorda e quando dorme, no mínimo, ensinando a fazer leituras edificantes, explicando o quanto a gente precisa desse tipo de estudo, de leitura, porque o dia que a gente falha de alguma maneira, parece que o homem velho está vivo aqui dentro da gente, igual um leão ainda, com nossos instintos ainda bastante indisciplinados. Então a gente fica procurando fazer um estudo do Evangelho, tentando aprender por osmose mesmo, né? Vamos ver se a gente consegue melhorar agora, estudando todo dia, todo santo dia, policiando todo dia, perguntando todo dia a nossa consciência se a gente fez alguma coisa de errado. Alguma coisa tem que melhorar, eu não posso continuar do jeito que eu estou. Tá? Também falo assim, mas sem também apavoramento, a gente sabe que a natureza não dá salto. Vamos viver a vida. Vamos ver como o homem do mundo, como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas dando uma atenção especial, principalmente ao campo de sentimento e ao campo moral das nossas crianças. Porque o campo intelectual, a própria vida já vai se encarregar de dar mesmo, porque hoje as informações estão muito rápidas, estão disponíveis para todos, mas o que adianta você aprender muita coisa ali na internet e não conseguir aprender a amar a quem está perto de você, a trocar esse sentimento, a falar eu te amo, a dar um abraço, a dar boa noite toda hora, fazer oração junto. De que adianta? Então é a responsabilidade de cada um de nós para a gente preparar um futuro melhor.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.